continuando, nós vamos nos concentrar agora na parte 11 do texto. Nesta parte, o Nietzsche vai falar para a gente do ressentimento, né? Mas, particularmente, ele vai falar sobre a origem do direito, a relação que tem entre a violência e o direito, né, e também o Estado, né, que é o agenciador do direito, né. Para o Nietzsche, ele faz uma crítica, né, assim, a diversas tentativas de buscar a origem da justiça no ressentimento. O Nietzsche não assina isso, né, não está no ressentimento, por exemplo, no sentimento daqueles que são feridos. Não. Ele chama isso de uma flor pantanosa que floresce entre anarquistas e antissemitas, né? Ele diz assim: tentativas de sacralizar a vingança sob o nome de justiça, como se fosse, no fundo, a justiça apenas uma evolução do sentimento de estar ferido, e depois promover com a vingança todos os afetos reativos, né? Aqui, o endereço que o Nietzsche está dando nessa crítica é justamente um professor, filósofo, sociólogo, que viveu aí na metade do século XIX, né, com o nome de Dühring, né, Karl Eugen Dühring. Na verdade, se fosse traduzir, o nome dele seria Carlos Eugênio Dühring, né. É um sociólogo, um professor, filósofo, que nasceu em 1833 e morreu em 1924. Para explicar melhor isso, porque isso vai aparecer lá no texto, né, e está só apenas citado lá, eu gostaria de remeter vocês, né, a um estudioso brasileiro, a um professor filósofo, né, professor da Unicamp, né, chamado Oswaldo de Acóia Júnior, justamente sobre esse aspecto do texto do Nietzsche. Ele escreveu este livro aqui, Nietzsche, o humano como memória e como promessa. E o segundo capítulo deste livro, ele fala justamente sobre violência e direito, né, para uma genealogia da justiça. E aí ele retoma em diversos livros do Nietzsche o que o Nietzsche pensa a respeito do direito, né, como que surge o direito, o que é a origem da justiça. Lembra que eu disse a vocês que o Nietzsche ele adota o método genealógico, né, que depois será apossado também pelo Foucault, né? Então eu queria, assim, que vocês me permitissem ler algumas partes, assim, são 6 anotaçõezinhas que para vocês entenderem qual é o papel de Dühring, né? Então, ele escreve assim, o de Acóia: essa relação entre violência e direito, Nietzsche a vislumbra na instituição ordinária da lei e da autoridade política. Nesse horizonte teórico, para a genealogia da moral, empreende uma reconstituição do devir homem, do próprio processo de hominização, que tem lugar num contexto inteiramente marcado por categorias just-filosóficas, promovendo um combate sem quartel contra as mistificações ideológicas do final do século XIX, que pretendiam fazer passar por explicações científicas dos processos sociais, políticos e culturais. E nessa conta, então, o Nietzsche ele se direciona as suas críticas justamente a anarquistas e, assim, supostos, né, socialistas, como é o caso aqui do Dühring. Esse é justamente o caso das hipóteses de Eugen Dühring a respeito da natureza da pena e da função dos castigos penais na pré-história da humanidade. Tá? Esse é o ponto que o Nietzsche está assim concentrado na doutrina de Dühring, né? Sua inteligibilidade para Dühring só se deixa explicitar com recurso a uma disposição da natureza com vistas à autoconservação.
E o Giocoya lembra aqui que esse autor, Düring, ele é muito mais lembrado pelos seus atacantes, né, do que pela sua própria obra. Por exemplo, o Friedrich Engels escreveu um livro contra ele, né, um livro que tem exatamente o título Anti-Düring. Né. Então ele diz assim, o livro de Friedrich Engels, né, Anti-Düring, é incomparavelmente mais célebre do que o personagem histórico que deu origem a seu título. Né. No entanto, em meados do século XIX, Düring ainda era um teórico respeitado no campo científico e político, em particular na National Economic, aquela corrente de ciência econômica diretamente ligada à recepção alemã das teorias de Adam Smith a respeito da riqueza das nações. Seus representantes alimentavam a pretensão de dar um embasamento científico às suas teorias econômicas e histórico-sociológicas. Então, é aqui que se situa Düring. Né? No que compete aqui a crítica do Nietzsche, ele prossegue. Né? Em sua reconstituição das origens do direito penal, Düring toma como modelo a mecânica racional de Newton, recorrendo especialmente ao princípio da proporcionalidade entre ação e reação. Lembram aquela lei de Newton, né? Que toda ação tem uma reação? Ao mesmo tempo em que procura adaptar para o campo do direito as hipóteses físicas sobre as leis da conservação de energia no interior dos sistemas. Assim, a propósito do surgimento dos castigos, escreve ele, o Düring, com a mesma necessidade com que ocorre a reação a uma ação mecânica, assim também a lesão espontânea e hostil tem por resultado o ressentimento, e com isso o aguilhão da vingança. Então o Düring está propondo aqui o ressentimento. Né? Então tem a ação que ofende e a reação daqueles que são ofendidos. Né? E os ofendidos são os ressentidos. O impulso para se vingar da lesão sofrida é manifestamente também uma disposição da natureza atuando em função da autoconservação. E é nisso que o Nietzsche ele não concorda. Né? Como se pode perceber, escreve Giocoya, Düring transforma subrepticiamente o sentimento reativo da vingança numa disposição natural, pretendendo fazer dele o princípio originário do subconjunto penal no interior do sistema social, constituindo um importante fator de regulação de seu equilíbrio. Esse travestimento ideológico da reação é especialmente visado por Nietzsche no parágrafo 11 da segunda dissertação de Paragenealogia da Moral, que é justamente esse trecho que a gente vai começar a ler agora. Né? Aí, continuando. Ali Nietzsche concebe uma genealogia da lei inteiramente distinta, prescindindo dos sentimentos negativos e reativos, ou seja, prescindindo do ressentimento, como a vingança e o ressentimento, para explicar o surgimento das penas e os primórdios do ordenamento jurídico na pré-história da humanidade. Aí ele vai citar aqui um trecho do Nietzsche, que, assim, condenando isso, ele dizendo assim, por toda parte onde se exercita a justiça, onde a justiça é mantida, vê-se que uma potência mais forte procura meios de pôr fim aos desatinados acessos do ressentimento entre os mais fracos a ela submetidos. Então, para o Nietzsche, o direito é o direito do mais forte. Né? No caso, aqui é a entidade do Estado, né? Encabeçada pelo Estado, e o Estado impõe o direito à força, mas com força, com ação, e não com reação. Não é por ressentimento. Então, ele assim, desfaz isso. Né? O que está na origem do direito é o poder, é a vontade de poder.
e não a vingança ou o ressentimento, né? Então, continuando aqui na questão dos slides, vocês vão lá no slide 101, ele falando exatamente do Eugênio Düring, né? O ódio, né, diz o Düring, nasce do ressentimento. A nascente justiça no terreno do sentimento reativo. E o Nietzsche então critica, né? O último terreno conquistado pelo espírito da justiça é o sentimento reativo. Então, não é isso, né? A justiça, né, ela é encarnada pelo Estado, ela vem pela força, né, pelo controle desses que são os ofendidos, né? Então ele vai fazer aqui um paralelo do que é o homem reativo e o que é o homem ativo, né? Eu já explicava para vocês, né, nos vídeos anteriores, e vou explicar novamente, né? O Nietzsche ele trabalha com essas duas forças, a força da reação e a força da ação, né? O homem reativo, ele é normalmente aquele que é ressentido de uma ação que recebeu, né? E como o Nietzsche tem assim, uma concepção do Estado mais... ele tem uma concepção do Estado exercido por pessoas fortes, né? Um Estado, pessoas que não pediriam licença para exercer esse poder, né? Ele pensa numa aristocracia, né, que governa o Estado. Então ele coloca aqui, então tem os homens que são ativos e tem os homens que são reativos. Ele diz assim, o homem ativo, violento, excessivo, né, que é esse que governa, está sempre bem mais próximo da justiça que o homem reativo, pois ele não necessita em absoluto avaliar seu objeto de modo falso e parcial, como tem que fazer o homem reativo, né? Então, o homem vingativo, né, aquele homem ressentido, que pensa no direito como reparação de ofensas, né, e tendo isso como princípio, o Nietzsche diz, não é isso, né? O direito ele surge justamente para o controle desse homem reativo, né? É por isso que o Estado toma a si, né, assim, o direito de vingança, né? O homem agressivo, como o mais forte e nobre, corajoso, em todas as épocas, possui o olho mais livre, né? A consciência melhor. Inversamente, já se sabe quem carrega na consciência a invenção da má consciência, o homem do ressentimento. Então, assim, para fazer uma forma simplificada, a gente costuma dizer, né, quando a gente tem assim, um episódio na sociedade que nos deixa indignados, como por exemplo um crime hediondo, né, a nossa tendência imediata é de reagir a contento, matar as pessoas, né? E qual é o papel do Estado? O papel do direito que o Nietzsche coloca. O direito tem aquele afastamento necessário, né, para poder olhar a situação e ali agir. Então, o que o Nietzsche está dizendo, ele tem um olho mais livre, né? E esse senhor, né, que ele é o mais forte, ele é agressivo, ele é corajoso, ele tem um olho mais livre. Então, a gente costuma olhar para o Estado como um Estado que é conivente com a violência. Não, o Nietzsche está dizendo, não é conivência. Ele é apenas alguém mais forte que consegue olhar e dar assim, uma minorada do nosso sentido de vingança, né? Mas é o Estado. E não se trata aqui de perdão de ninguém, né? Mas se trata de controlar aquele que é o reativo, né? Então, na administração do direito, ele diz assim, afinal, consultemos a história. A qual esfera sempre pertenceu até agora à administração do direito e também à própria exigência do direito? A esfera dos homens reativos, talvez? Absolutamente não. Mas sim a dos ativos, fortes, espontâneos e agressivos. Veja bem, o Nietzsche tem por parâmetro, né, assim, o povo romano, né, os governantes romanos, né, a aristocracia grega, né, pessoas que assim, não pediam permissão para fazer
o que fazia, né? E é claro que para essa pessoa, essa aristocracia existir, tem o outro polo, né, dos vencidos, dos que são governados, dos que obedecem. Então, ele tá dizendo, esses, né, que chegaram, né, a uma aristocracia, a um poder de poder impor isso, né, ao restante da sociedade, são esses que mandam, são esses que deram origem ao direito. Né? Historicamente considerado, o direito representa, seja dito para o desgosto do já mencionado agitador, justamente a luta contra sentimentos reativos, a guerra que lhes fazem os poderes ativos e agressivos, que utilizam parte de sua força para conter os desregramentos do patos reativos em impor um acordo. Então, essa é a administração do direito. Né? É um Estado mais forte, né? Personalidades, né? mais fortes, né? O governo do gênio, né? Que consegue colocar assim um limite no poder do ressentimento, né? De pessoas ressentidas. Então, em toda parte onde se exerce e se mantém a justiça, vemos um poder mais forte que busca meios de pôr fim entre os mais fracos a eles subordinados. Né? Pode ser grupos ou indivíduos. Ao insensato influxo do ressentimento. Então, o Nietzsche aqui ele deixa claro que a origem do direito não está no poder de vingança, de reação, mas está no poder da ação, de controle, justamente de contenção desta violência. O problema é que toda a contenção da violência é também violenta. Né? Esse é um drama que ele coloca, mas o Nietzsche ele não tem pejo em relação à violência. Ele diz que aquele que é mais forte, ele vai dominar e domina. Né? Então, ele diz assim, o justo e injusto, né, para isso, ele faz uma consideração a respeito daquilo que nós chamamos, qualificamos de justo e injusto. Existem apenas a partir da instituição da lei. Né? É uma convenção que nós fazemos. E o justo e injusto, a lei é assim, que vem pela lei, é uma imposição daquele que governa, né? Daquele que conseguiu implementar isso no corpo social. Né? Então, o justo e o injusto existem apenas a partir da instituição da lei e não a partir do ato ofensivo. Né? Por que ele está dizendo isso? Que não é pelo ato ofensivo, pela causa de um dano. É porque, para o Nietzsche, né, na vida, né, na estrutura da vida, né, na natureza, é natural que a vida progrida ofendendo. Né? E, assim, a sobrevivência das espécies, sobrevivência das pessoas, né? Há uma tendência da sobrevivência ser através da violência, de você seguir ofendendo. Né? Então ele diz, e aí nesse ponto, o Nietzsche traz uma coisa que, assim, que o Jocoya vai dizer aqui também, que é assim, um pouco estarrecedora, porque a concepção que nós temos de direito hoje, o Estado de Direito, né, que nós achamos assim, o Estado de Direito é o Estado de paz, de democracia, né, de civilidade, e aí quando nós temos assim um Estado de sítio, né, o estado de exceção quando é guerra, quando tem coisas assim muito graves acontecendo, a gente chama-se de estado de sítio. O Nietzsche ele inverte isso, ele diz assim, o Estado de Direito, ele sim é um estado de exceção. Né? Por quê? Porque o normal da vida é a ofensa. Mas o direito exercido para o Estado é contenção da ofensa, é contenção do ressentimento. Então, escuta só, falar de justo e injusto em si carece de qualquer sentido. Em si, ofender, violentar, explorar, destruir, não pode naturalmente ser algo, entre aspas, injusto, né? Na medida em que, essencialmente, isto é, em suas funções básicas, a vida atua ofendendo, violentando, explorando, destruindo, não podendo sequer ser concebida sem esse caráter. Né?
E aqui a gente não deve confundir isso com um darwinismo social, né, um malthusianismo, né, aquela coisa de dizer que na natureza funciona a lei do mais forte e assim por diante. Não é isso, não. Isso, inclusive, era condenado por Nietzsche, que o Dühring tratava disso. Ele está dizendo que naturalmente, né, então ele coloca o injusto entre aspas para dizer o seguinte: nós qualificamos de injusto aquilo que na natureza pode ser danoso. Por exemplo, se um animal me ataca e me mata, né, um cão raivoso, né, ou eu vou para o meio do mato e encontro, por exemplo, um tigre, né, e ele me mata, é claro que do meu ponto de vista isso é ruim. E é ruim porque eu não quero morrer, eu quero viver. Né? Mas essa classificação de injusto, assim, naturalmente não poderia se dar. Por quê? Porque um animal que me ataca talvez esteja com fome, né? Um outro animal que ataca outro está com fome. E nós próprios, né? Nós somos carnívoros, né? Quantos animais a gente não sacrifica, né? Quantos vegetais a gente não sacrifica para a gente poder viver. Então é isso que ele está dizendo. Naturalmente a gente não poderia dizer isso. Mas quando se passa para o lado legal, aí é claro que há um estado, e esse estado, então, dentro de um programa geral de natureza, ele não é natural, ele é um estado de exceção, certo? Então, é bem interessante isso que o Nietzsche está dizendo, né? É preciso mesmo admitir algo ainda mais grave, né? Que do mais alto ponto de vista biológico, os estados de direito não podem, senão, ser estados de exceção, enquanto restrições parciais da vontade de vida que visa o poder, a cujos fins gerais se subordinam enquanto meios particulares, a saber, como meios para criar maiores unidades de poder. Então, o Estado, né, esse direito que a gente tem, e dentro dele o direito penal, eles são estados de exceção. Né? E aí ele critica então o Dühring, né? Ele vai dizer que o Dühring vai falar de uma igualdade, né? Assim, um direito de vingança, né? Um direito do ressentimento, para se ter assim uma igualdade. Ele vai dizer que o Dühring está apontando uma igualdade para nada, né? Ele diz assim, o clichê comunista de Dühring, de que toda vontade deve considerar toda outra vontade como igual, seria um princípio hostil à vida. Uma ordem destruidora e desagregadora do homem, um atentado ao futuro do homem, um sinal de cansaço, um caminho sinuoso para o nada. Né? Então ele está condenando aqui, espero que vocês tenham entendido, né, essas doutrinas que acham que o direito penal é o direito de vingança colocado ali, assim, por conta de algum ressentimento. Né? Não é isso. Né? O direito, para o Nietzsche, o direito é posto na sociedade por vontade daqueles que são, aqueles que conquistaram realmente o posto, né, de mandantes, de chefes, né, na sociedade.